Então, sejam todos bem-vindos, né? Que tenhamos uma ótima semana, uma boa reunião hoje. E iniciamos aqui a reunião 7, acompanhamento pedagógico, assessoramento da hora atividade, observação de sala de aula e feedback formativo, parte 2. Semana passada tivemos a parte 1 e hoje iniciamos a parte 2, tá? Lembrando vocês, né, que é sempre fundamental que vocês observem se vocês estão logados com @ escola de vocês, tá? Sempre que, né, tiver problemas, gente, com relação à internet, com relação à câmera, sempre relatem para nós, né? Pode ser via chat, tá? É importante que vocês deixem registrado, tá? Para não haver problemas, principalmente nessa reta final aqui, com relação à certificação, tá? Então, sempre gosto de reforçar e relembrar para vocês essas questões aqui. Nossa agenda de hoje, a parte do acolhimento, 5 minutos. Para início de conversa, 10 minutos. Fundamentando a prática e vivência, 20 minutos. O nosso em ação, aproximadamente 30 minutos, né? Uns 20 minutos para vocês fazerem o preenchimento lá do relato de implementação de vocês, que vocês podem fazer na íntegra, tá? Com o documento que eu vou passar para vocês hoje, e uns 10 minutinhos para a gente fazer um compartilhamento aí, que alguém, né, queira fazer algum comentário, fazer, né, um compartilhamento de alguma vivência, preenchimento do Google Forms no final da reunião, e para concluir, que é o momento final ali da nossa reunião, e é onde eu quero mostrar para vocês também o nosso calendário no nosso final, tá? Nossa reta final, para relembrar vocês de como está, para que a gente não saia no atropelo aí desse final, tá bom? Aqui, gente, lembrando, né, o objetivo da nossa reunião, a gente sempre faz um gancho com o encontro anterior, né, para correlacionar com o objetivo da reunião atual. Então, no encontro anterior, nós discutimos sobre a importância do acompanhamento pedagógico junto ao professor e elaboramos os questionamentos propositivos para organizar uma pauta formativa de assessoramento de hora-atividade. Então, nós vimos a importância de ter em mãos esse documento, né? Principalmente daquela pauta formativa. E nós vimos a diferença, né, entre um checklist e uma pauta formativa. Na pauta formativa, nós temos os questionamentos propositivos, que vão conduzir a reunião de uma melhor forma, que vai levar o professor a refletir, a pensar sobre todo o processo, sobre todo o encaminhamento metodológico que ele faz, né, a condução da aula dele, né, como que ele trabalha as habilidades, né, que os estudantes possuem maiores dificuldades, como que ele trabalha, qual que é o intuito dele trabalhar o processo de recomposição da aprendizagem, como que ele faz isso. Isso nós temos na pauta de assessoramento de hora-atividade, com os questionamentos propositivos, que foi aquele documento norteador que eu repassei para vocês no encontro anterior, tá? E hoje nós vamos planejar o acompanhamento pedagógico com foco na recomposição das aprendizagens com a observação da sala de aula. Então, o nosso foco, gente, vai ser sempre esse acompanhamento, né? Com foco nas recomposições de aprendizagens, né? Tendo em vista as habilidades que precisam ser trabalhadas, que precisam ser superadas, mas nós temos alguns encaminhamentos, né? E hoje o nosso encaminhamento está pautado na observação de sala de aula, tá? Aqui no acolhimento, nós vamos ler uma citação, né, da Doris Lessing. Isto é o que é aprender. Você repentinamente compreende algo que você soube durante toda a sua vida, mas de um modo novo. Então, essa citação, né,
da Doris Lessing, ela foi ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura em 2007. Aqui, gente, a proposta é uma reflexão sobre a nossa prática pedagógica, tá? Em relação à metodologia de observação de sala de aula, tá? Que surge com o objetivo de ressignificar as nossas práticas educativas, com a necessidade dessas interrelações no cotidiano escolar e na abertura que o observador e o observado precisam construir para essa fruição, principalmente quando pensamos na ressignificação das nossas práticas em face do ato de observar e do retorno obtido pelo feedback, né? Tendo em vista que a gente não vai, né, fazer a observação simplesmente por observar. O observado, ele tem uma expectativa também em relação a isso, e também aguarda, né, um retorno com relação a essa observação, que é o momento do feedback, que a gente busca pautar ali algumas questões, né, a serem discutidas, né, no modo de formação entre pares, nunca no modo de você querer sobrepor a sua opinião, não, é uma formação entre pares, né? Formação em serviço. E aqui, gente, eu vou convidar, né, algum colega que queira falar como que você relaciona a citação da escritora, né, britânica Doris Lessing com a ação da observação em sala de aula. Em sua escola, as equipes têm a compreensão de que esta é uma metodologia para desenvolvimento de pessoas, né? Alguém gostaria de comentar a respeito, gente, dessa citação em relação à prática da sua escola, de como isso acontece? Aqui a gente tem em vista, claro que a gente tem algo, muitas questões ainda a serem superadas, né? Mas quando nós tivemos, né, essa implementação da observação de sala de aula propriamente dita, né? O que se tornou muito mais evidente durante o período da pandemia, né? Quando as aulas eram online e a gente precisava muitas vezes entrar nas aulas online dos professores para ver os alunos, né? Se eles estavam lá presentes, né? Que era um modo de gente, então era um modo que a gente estava adentrando as aulas, né? Para não para fazer uma observação específica, nosso intuito até era outro, mas nós percebemos é, essa mediação da observação sendo desenvolvida e agora muito mais com critérios estabelecidos, né? Não é uma observação só pela observação, né? Mas nós temos critérios, existem rúbricas também agora, né? Então tem toda uma estrutura por detrás da observação. Então é algo assim que ela vai tender um desenvolvimento, né, uma formação em serviço. Então foram quebradas bastante barreiras com relação a isso, né? Tem algo ainda muito a se superar com relação às observações de sala de aula, né? Mas eu, pela experiência, né, que a gente viu durante a pandemia e como nós temos essa situação hoje, muitas barreiras elas foram superadas com relação a essa observação de sala de aula, né? É um momento que você não tem como objetivo invadir o espaço do professor, né? Nem é esse o propósito. E até mesmo anteriormente, né, a gente escutava o relato de alguns colegas, né, que não concordavam, que se sentiam até não gostavam, né, da situação de estarem sendo observados, até porque a palavra, né, observação,
ela tem um cunho que denota, assim, às vezes, uma questão, né, não muito legal na percepção do professor. Mas hoje eu percebo, pelo menos no meio em que eu trabalho, que essa questão ela já foi superada, né? Essa observação ela já é feita de uma forma mais fluida, mais dinâmica, ela já não é, já foi quebrado muito o paradigma, né, com relação a isso. Claro que ainda existem algumas resistências, mas já melhorou bastante, né? Apesar de que nós damos o suporte até na jornada 2, né, nós vamos ter um outro enfoque com relação a esse trabalho pedagógico, né? Mas já que estamos trabalhando, né, a observação nesse sentido, nós estamos aqui dando um suporte também aos diretores, né? Então, são os diretores que entram no LRCO, fazem o lançamento lá das rúbricas, e até para a gente entender como que funciona essa estrutura, tá? A observação de sala de aula é uma metodologia de formação continuada em serviço. É isso que eu estava tentando falar, né, no slide anterior. É uma formação continuada, né? Não é uma avaliação propriamente dito, constituindo uma das etapas do acompanhamento pedagógico. Por meio da observação de sala de aula, é possível apurar o olhar em todos os sentidos, com foco na recomposição da aprendizagem individual e ou coletiva dos estudantes, na dinâmica de aula, na relação entre o planejamento e a transposição didática, quando a gente vai realizar essa observação. E aqui nessa pirâmide, né, nós temos uma ação desenvolvida, né, uma trajetória metodológica, que nós temos aqui a taxonomia de Bloom, né, tem os degraus da pirâmide sinalizado com as etapas de observação, que correspondem às ações correlatas do estudo em questão. E aí a gente parte do princípio, né, da base estruturada da pirâmide, que é a análise de todo o contexto, onde a gente parte do princípio, né, do assessoramento da hora-atividade, propriamente dito. Depois, o alinhamento do observador entre o observado, que são os combinados, né? Qual é a frente que vai ser observada, quais são os critérios, né? Ou o critério, pode ser estabelecido um critério. Então, ali são os alinhamentos entre o observador e o observado, ainda dentro da etapa do assessoramento da hora-atividade, tá? Aqui na base da pirâmide. Do estudo da taxonomia de Bloom, a observação propriamente dita, depois da observação, a sistematização dos dados, né, na medida em que você observa, a gente tem todo o nosso trabalho baseado o quê? Em registros. Então, nós vamos ter que sistematizar, né, esses dados. Depois, a organização desta avaliação por uma rúbrica, né, que nós já vamos ter em cima da sistematização, e posteriormente o feedback formativo, né? E dentro da taxonomia, que ela trata-se, né, da estrutura da observação, nós temos a análise de contexto com a organização dessas informações preliminares, que é a base, né? Compreender, trata-se da compreensão, que é o alinhamento entre o observador e o observado, que vai construir um significado mútuo para essa observação. Teremos a aplicação, que é a observação propriamente dita, utilizando o que foi combinado na etapa anterior, que foi no assessoramento da hora-atividade, né? Analisar e sistematizar as evidências recolhidas com as conexões entre pares, né? Fazer essa conexão entre os pares com o professor, avaliar, essa avaliação, na verdade, é a questão da rúbrica, que é justificar uma posição por meio de argumentos,
através da análise que você fez, que foi com as evidências recolhidas, com a observação, e depois, né, criar o feedback formativo, desenvolvendo novas ideias, diferentes possibilidades e uma ressignificação das práticas, né, uma ação formativa que vai ocorrer ali com o professor. Para subsidiar a observação de sala de aula, nas unidades curriculares, por exemplo, da recomposição da aprendizagem, então, em cima dessas unidades curriculares, foi elaborada uma rúbrica específica. Rúbrica, o que é uma rúbrica? É um instrumento de avaliação. Ela é um instrumento de avaliação, em forma de tabela, construída e modificada com base nos critérios específicos relacionados a uma atividade ou qualquer outra tarefa que se deseja avaliar. Quais são os elementos que constituem uma rúbrica? Então, nós temos as frentes, que são o quê? As frentes de observação de sala de aula. Essas frentes, elas se referem às diferentes áreas de foco que o observador pode ter durante a observação de uma aula ou reunião. Nós vimos lá as 5 principais frentes de observação de sala de aula, que são diferentes áreas de foco, tá? Aí nós temos os critérios, tá? Os critérios de observação são as expectativas esperadas de acordo com cada frente de observação. Então, em cima de cada frente, nós vamos ter expectativas de acordo com cada frente, que são os critérios. E os níveis? Esses níveis de desempenho são os descritores que representam qualitativamente o processo ou produto avaliado, considerando uma escala gradativa. São os níveis de desempenho propriamente dito: bom, regular ou ruim. Nós vamos trabalhar aqui com os níveis de rúbrica, que vocês vão ver, nós vamos trabalhar com 4. Eu vou passar para vocês 4, tá? Da nossa tabela aqui. Na implementação de vocês, tem 3 para serem construídas, tá? Vocês vão construir 3. Pode ser em cima do documento que eu vou passar para vocês, tá? Que é bem tranquilo. Aí vocês fazem só uma pequena adaptaçãozinha ali, que é bem tranquilo. Vivenciando a rúbrica de observação. Chegou o momento de conhecer a rúbrica de observação das aulas referente à unidade curricular recomposição das aprendizagens. Então, aqui, vocês vão perceber, nessa tabela, uma frente. Então, na primeira coluna, gente, vocês vão ver que nós temos as frentes, está uma embaixo da outra, tá? Então, nós temos 5 principais frentes de observação de sala de aula, que vocês já deixaram previamente combinado com o professor, lá na última etapa de assessoramento de hora-atividade. Na segunda coluna, vocês têm o critério que está relacionado à frente, que são as expectativas relacionadas à frente. Os critérios relacionados às frentes estão aqui ao lado, na segunda coluna, tá? Cada frente vai ter um critério que vai estar correlacionado a ela, vocês vão ver daqui a pouco, e nas outras 4 colunas, nas outras 4 últimas colunas, o nível excelente, do excelente ao insuficiente, referente à frente e critério selecionado. Então, aqui vocês vão perceber que estão as rúbricas descritas, tá? Da escala maior para menor, nível 4, que é o ótimo, nível 3, que é o bom, nível 2, que é o regular, e nível 1, que é o insuficiente, tá? Eu vou passar para vocês agora esse documento, para vocês já darem uma olhada. Eu quero que vocês
vivenciem esse documento, tá? Esse documento vocês vão utilizar para construir uma parte da implementação de vocês de hoje, tá? Então, eu quero que vocês olhem esse documento. Aqui estão as rúbricas. Então, recapitulando, né? Aqui vocês têm as frentes na primeira coluna. Ó, se vocês baixarem, vocês vão ter acesso às 5 principais frentes de observação de sala de aula. Ao lado, na coluna seguinte, vocês vão ter os critérios que estão correlacionados às frentes, que são as expectativas, né, com relação às frentes observadas, e na sequência, nas demais colunas, nós temos as rúbricas, gente, do excelente, que é o nível 4, até o insuficiente, que é o nível 1. E estão aqui as descrições do que corresponde ao nível 4, as descrições do que corresponde ao nível 3, ao nível 2, ao nível 1, referente a cada frente, a cada critério. Então, eu coloquei o documento no chat. Eu vou dar aqui uns 3 minutinhos para vocês folharem esse documento e darem uma olhada, e a gente já retoma aqui. Quero que vocês olhem o documento, leiam, identifiquem as frentes de observação, os critérios, tá? Quero que vocês identifiquem onde está cada coisa ali. E aí eu já retomo com vocês.
Pessoal, então retomando aqui, né? Coloquei o documento para vocês olharem. É importante vocês darem uma visualizada, né? Antes de a gente utilizar lá na implementação de vocês. Esse documento que eu postei é o documento que vocês vão utilizar na parte lá de implementação de vocês para a construção das rúbricas, tá? Então, é um documento que vocês vão utilizar hoje bastante. Só que nas rúbricas nós temos 3 níveis. Aí depois eu vou explicar lá para vocês. Vocês só vão precisar adaptar, tá, gente? Porque aqui ele trabalha com 4 possibilidades de rúbrica. E na implementação de vocês nós temos 3 níveis de rúbrica. Aí vocês só vão precisar adaptar o nível 3 com o nível 4, incorporar ali, porque o nível 3 da implementação de vocês é o nível máximo, é o nível ótimo, né? O nível 2 já é um nível regular e o nível 1 é um nível insuficiente, da escala maior para a escala menor, tá? É assim que a gente vai trabalhar, tá? Igual está nesse documento. Então, ali vocês puderam dar uma boa observada. E aqui, gente, vocês vivenciaram, né? Conseguiram, né? Alguém gostaria de comentar a respeito da compreensão sobre a intencionalidade da frente de observação que já escolheu, com relação à rúbrica que vai desenvolver depois? Que como a frente de observação já foi pré-delimitada no final do assessoramento da hora atividade, agora vocês estão com as frentes em mãos, né? E aí, gente, a questão é qual frente que vocês vão vivenciar. E se vocês têm a compreensão sobre a intencionalidade dessa frente de observação. Alguém quer fazer algum comentário a respeito? Oi, professora. Oi! Então, eu vou falar aqui um pouquinho, não sei se o que eu vou falar está certo, mas é exatamente por isso que eu quero falar, porque daí eu preciso da sua orientação. Então, assim, o que eu fiz... Peraí, deixa eu só encostar a porta aqui só um pouquinho. Vou falar primeiramente, professora, e meninas e meninos, se tiver aí, como é que eu faço a orientação para os professores quando, no começo do ano, quando a gente conhece os professores, e na hora atividade com aqueles que já são nossos professores, a gente sempre vai retomando, porque tudo vai mudando, né? Todo ano a gente tem novidades aí, então, assim, o que eu sempre digo para os professores? Que se eu vou trabalhar, digamos, um conteúdo, pensar lá, mata ciliar, por exemplo, na próxima aula, que eu faça uma prévia antes com os estudantes, dizendo na próxima aula a gente vai trabalhar a mata ciliar, então eles já vêm certos de que naquele dia estarão trabalhando esse conteúdo, então de repente isso já desperta nele, o que será que é mata ciliar? E é aí que eu acho que é a questão, porque se despertou, ele já vai pensar, boa, né, vou vir para a aula porque vai ter esse tema para ser discutido. Ou, mais ainda, o professor já conversar ali um pouquinho com eles, para saber quem é que tem algum conhecimento prévio a respeito desse tema, alguém que queira falar, como a professora diz aqui, alguém gostaria de falar alguma coisa, e assim, ir mais além, alguém que possa, de repente, pesquisar alguma coisa sobre esse tema, para que a aula não seja assim, simplesmente, os alunos ouvindo o professor falando lá na frente, sem eles ter nenhum conhecimento prévio, sem ter nenhuma motivação, digamos assim, algum interesse por aquele tema. Eu acho que precisa aguçar um pouquinho. Então, porque a partir do momento em que você cutuca, alguma coisa sai, alguém fala, e a partir desse alguém pode vir outros. E eu penso que sempre direcionar os estudantes que façam, mesmo que mínima, mesmo que uma préviazinha, mas uma pesquisa, uma leitura, alguma coisa para poder participar junto, para poder enriquecer a aula.
E daí agora eu vou falar um pouquinho de como eu estou fazendo aqui com os professores aqui. Porque, assim, eu estou, de certa forma, movimentando os professores de forma geral. Na verdade, a gente já está movimentando desde o dia de estudo e planejamento, lá no começo do ano. Lembrando que é ano de SAEB, lembrando que temos o nono e o terceiro ano com foco em todos os sentidos, os olhares são em cima dessas turmas. E, assim, porque não é só língua portuguesa e matemática, isso é o que vai ser contemplado na prova, mas não são só essas duas disciplinas. Deixar uma correspondência. Não sei, depois eu vejo. Então, aí, todo o professorado, todas as disciplinas precisam saber que estamos em foco, que tem SAEB, e procurar fazer com que todos se envolvam de algum jeito, porque português e matemática tem em todos os dias da nossa vida, em todas as horas, em todas as disciplinas. Mas eu primeiro conversei, assim, vou mais ou menos relatar um pouquinho como vai ser a minha implementação lá. Eu comecei conversando com a professora representante da turma, para mais ou menos ter uma ideia do perfil da turma desses dentro da sala de aula. Então, essa professora me trouxe mais ou menos. E depois eu fui indo com os professores de língua portuguesa, recomposição e assim por diante. Porque a gente precisa saber o que nós vamos trabalhar. Então, qual é a frente que nós vamos trabalhar? Não adianta eu querer ir direto, pensar num conteúdo, em alguma dificuldade, sem antes eu conhecer qual é o público que eu vou trabalhar. Então, eu gostaria de saber se isso pode servir como uma frente, porque eu preciso conhecer quem é a turma, eu preciso saber qual é a dificuldade de se trabalhar com essa turma, como é que nós vamos abordar esses estudantes para chegar com um descritor, por exemplo, com aquela dificuldade. Então, eu primeiro preciso trabalhar com o ser humano estudante, entender qual é a dificuldade que eles têm de interação, de aceitação, eu digo assim, de acolher aquilo que o professor vem como proposta. Eles precisam saber o que é o SAEB, eles precisam saber qual é o propósito dessa prova, para que eles possam se envolver. Não sei se eu estou no caminho certo, mas é mais ou menos assim que eu estou trabalhando com os professores. E daí eu já fiz uma observação do professor, e a partir de então, agora eu estou conversando com ele, com a professora que está auxiliar do professor da recomposição, para a gente ir vendo como é que a gente pode ir melhorando e trabalhando com os alunos para que eles se envolvam. Não sei se é por aí. Sim, ele está contemplando aqui, ó, pelo que eu identifiquei, ou ele está aqui dentro do clima de sala de aula, que é motivação e engajamento dos estudantes, ou ele vai contemplar aqui a participação e interação dos estudantes. Eu acho que mais nessa frente, que daí envolve a proatividade na identificação das necessidades pedagógicas dos estudantes, que é aquela parte que você falou, de identificar as necessidades específicas da turma, conhecer a turma, então cabe bem dentro dessa frente ali. Então, você falou em outras palavras, mas quer dizer isso, tá bem isso. Então essa interação, essa motivação, esse empenho, desempenho dos estudantes, pode sim ser considerado como uma frente de observação. Pode. Isso mesmo. É isso mesmo que eu estou fazendo. Então, beleza. Valeu. Obrigada. Legal. Que bom. Legal, gente. Então, é importante, né, que vocês tenham acesso e, claro, da mesma forma que vocês vivenciaram esse documento, de repente vocês estão vivenciando na escola de vocês, estão trazendo as situações, né, vão contemplar em outras palavras, mas que está dentro do nosso contexto ali, que está certíssimo, que quer dizer a mesma coisa, tá? É bem isso mesmo. De repente não está com as mesmas palavras, mas a essência, a ideia central é a mesma, tá? Aqui, gente, consolidando a rúbrica, tá? Então, aqui, das 5 principais frentes de observação, tá? De cada frente, nós temos um critério, tá? Para cada frente. De repente, não é esse critério que você espera ou que o professor espera. Isso aqui é um exemplo, tá? Então, da interação com os estudantes,
nós temos como critério a proatividade na identificação das necessidades pedagógicas dos estudantes. É um critério. Dentro da frente gestão do tempo, nós temos como critério organização didática e planejamento. Dentro da frente de observação, formas de comunicação, nós temos como critério organização didática e planejamento. Dentro da frente de observação, metodologia, estratégia e recursos, nós temos adaptação de conteúdos e estratégias de ensino. E dentro da frente de observação, clima de sala de aula, nós temos como critério movimentação e engajamento dos estudantes. Então, nesta rúbrica, nós temos as 5 principais frentes que dialogam com as frentes da aba de observação utilizada pelos diretores. Então, os diretores vão fazer lá a inserção da observação no LRCO, eles dialogam com essas 5 principais frentes, tá? O que esperamos em cada frente? Que nossos professores estejam nos níveis bom ou excelente. Para isso, a formação continuada em serviço realizada pelo pedagogo é fundamental. Por isso, esse trabalho contínuo que a gente realiza, né? Continuamente com os professores. É importante a gente deixar claro para o professor, né, que o instrumento de rúbrica como um todo é um instrumento de uma avaliação formativa, né? E que a rúbrica ela pode ser extremamente útil na formação continuada dos professores, pois oferece critérios claros e específicos para avaliar o desempenho em diversas atividades e competências. E nós vamos ter aqui algumas maneiras pelas quais as rúbricas podem servir como instrumento de avaliação formativa. Quando nós temos a clareza nas expectativas, que a rúbrica define claramente o que é esperado dos professores em termos de desempenho, habilidades e conhecimento. Isso ajuda os educadores a entender melhor os objetivos de aprendizagem e se autoavaliarem. Quando nós temos o feedback construtivos, que ao utilizar uma rúbrica, os formadores podem fornecer um feedback detalhado e específico sobre o que os professores estão fazendo bem e onde podem melhorar. Esse feedback é essencial para o desenvolvimento profissional contínuo. Uma autoavaliação e reflexão, onde as rúbricas incentivam os professores a refletirem sobre sua prática pedagógica, de se autoavaliarem com base nos critérios da rubrica. Os educadores podem identificar as áreas de potencialidades e fragilidades, promovendo um aprendizado autônomo. Uma consciência na avaliação, com a utilização de rubricas, ajuda a garantir a avaliação que ela seja consciente e justa, pois todos os professores são avaliados com base nos mesmos critérios, que é muito importante nos contextos de formação em grupo. O foco no desenvolvimento das competências, onde as rubricas podem ser projetadas para avaliar as competências específicas que são relevantes para a prática docente, como planejamento das aulas, gestão de sala de aula, uso das tecnologias educacionais. Isso ajuda os professores a se concentrarem em áreas que precisam de desenvolvimento, e a promoção da colaboração, que ao compartilhar as rúbricas entre os colegas, os professores podem colaborar e discutir suas práticas, promovendo um ambiente de aprendizado coletivo com a troca de experiências. Então, essas rúbricas, elas são ferramentas valiosas na formação continuada dos professores, pois elas facilitam não só a questão da avaliação, mas também promovem o desenvolvimento profissional e a reflexão sobre a prática pedagógica dos professores. E aqui, gente, nós temos também o auxílio da inteligência artificial,
que ela pode ser utilizada na elaboração de rúbricas, tá? Não sei se alguém já utilizou, mas nós temos o exemplo do comando prompt, tá? O prompt, ele é um comando para criar uma rúbrica por meio da inteligência artificial, que é a IA, que nos apresenta como possibilidades. Aí nós temos o chat GPT e temos o Gemini, né? Então, do prompt, gente, nós temos aqui um comando, tá? Os comandos, eles precisam ser claros e bem definidos, né? Então, aqui, quando você vai dar um comando, você tem que ser bem claro, tem que delimitar bem o que você quer. Então, ele até traz um exemplo aqui, né, para que quem de repente nunca utilizou e de repente quiser experimentar, né, ó, ele traz aqui, ó, olá, sou um professor, estou criando uma rúbrica descritiva de avaliação para colegas professores em atuação de sala de aula. O ponto inicial da minha rúbrica é a frente de comunicação, escolhida por mim para atender, segundo meu critério específico, se o professor desenvolve sua aula para que haja acolhimento, interação, participação e engajamento com todos os estudantes. Como alternativa para descrever os níveis de proficiência da minha rúbrica, eu estabeleci uma forma decrescente os seguintes textos para identificar se o meu professor está atendendo de forma plena ao critério estabelecido ou se existem lacunas a desenvolver sua prática. São eles. Aí aqui ele delimita, ó, nível 3, o mais completo da rúbrica. Daí ele descreve, ó, a observação da aula deixou claro que o professor em sua ação desenvolve a sua aula para que haja acolhimento, interação, participação, engajamento de todos os estudantes. Nível 2, que é o nível intermediário. Nível 1, o mais defasado. Então, aqui é o prompt, tá? O prompt é o quê? É o comando, tá? Que você vai dar para a inteligência artificial. Aí aqui ele traz um exemplo do chat GPT, tá? Como que ficam, né? O chat GPT, ele traz sugestões. Claro que você tem que dar comandos específicos, né? Para que você consiga ter os resultados que você precisa, tá? Então, aqui eu estou mostrando, né, um exemplo. Ele vai trazer sugestões, né, consistência e progressão clara, uso de expressões positivas e objetivas, maior precisão na descrição do engajamento. Ele traz o que você, né, que precisa ser melhorado. Aqui, ó, sugestão revisada da rúbrica. Ele traz cada nível, ó, nível 3, pleno desenvolvimento de comunicação. Aí ele vai descrever o que corresponde a esse nível, de acordo com o comando que você estabeleceu, tá? Ó, finalzinho aqui, ó, principais ajustes feitos, maior clareza e fluidez na leitura, diferenciação mais evidente entre os níveis, uso de expressões mais positivas e construtivas, maior precisão na distinção entre participação e engajamento. Então, ele vai trazer sugestões. E aqui o Gemini, de repente, ó, aqui também ele vai trazer algumas sugestões, né? O chat GPT, ele vai trazer um formato, o Gemini, ele vai trazer também um outro formato, né? Uma outra forma de alinhamento, uma outra forma de sugestão, ó, no final aqui, quando ele vai trazer sugestões, ó, adicione uma coluna para comentários. Isso permite que você forneça feedback específico e personalizado para cada professor. Use uma escala de pontuação. Envolva os professores no processo. Então, ele traz aqui, ó, sugestões para melhoria. Ele vai descrever os níveis da rubrica também, ó, nível 3 ideal. Ele traz a sugestão e traz a justificativa referente a esse nível, né? O que quer dizer? O que ele quis dizer com a palavra intencionalidade? Reforça que o professor planeja e executa ações específicas para atingir esses objetivos. Nível 2 intermediário. Ele traz a sugestão, o que se refere ao nível 2 dessa rubrica, que você deu o comando para que a IA fizesse para você.
Aí ele vai falar, a observação da aula indicou que o professor busca promover acolhimento, interação, participação, mas enfrenta dificuldades em manter engajamento consistente de todos os estudantes ao longo da aula. Justificativa, a frase, enfrenta dificuldades. Qual que é a justificativa referente a esse enfrenta dificuldades? É mais precisa do que? Não conseguindo realizar. Palavra consistente, também adicionada especificidade. Tá? Então, aqui são sugestões que a IA pode estar auxiliando vocês, né? Não sei se alguém já utilizou esse recurso, né? Alguém já utilizou, gente, esse recurso da IA? Alguém quer comentar sobre? Eu já, mas não para fazer rúbrica, para fazer outras coisas, né? Então, assim, para atuar como revisor, às vezes, de um texto, alguma coisa assim, eu já utilizei. Utilizo, né? Entendi. Não para rúbrica ainda. Não, esse prompt eu nunca utilizei. Entendi. Mas legal, gente, é um recurso que nós temos, né? Está, né, apto aqui para ser utilizado. Então, é algo que pode falar. Então, eu utilizo sempre com muito cuidado, porque, assim, ele aponta e dá, assim, excelentes ideias. É claro, bem como a professora falou, a gente precisa dar um comando assertivo para que ele traga aquilo que a gente busca. E, claro, depois que ele traz as ideias, tudo fica mais fácil, porque daí você já tem uma ideia pronta e ali você vai adaptar a necessidade que você tem de trabalho, de apresentação, de observação. Então, você já tem algo pronto e posto. Em cima disso, você vai adequar a sua especificidade. Eu acho que ajuda bastante. Legal. É um recurso que existe, né, para ser utilizado. E, claro, tem que filtrar também bastante coisa. De repente, tem situações ali que vocês vão, né, dar um comando e, de repente, não vai corresponder às necessidades de vocês. Vocês vão precisar adequar, né, que nem a Deja falou. Então, mas é um recurso que pode auxiliar muito, ainda mais a nossa rotina, né, que a gente tem tantas demandas e às vezes a gente não tem tempo de sair da tábula rasa, né, partir do zero ali para fazer algum documento, alguma coisa, aí ela vem auxiliar, né, nesse processo. Então, ela auxilia também, gente, na criação dessas rúbricas, tá? Então, esse documento, esse comando, esse prompt, ele está dentro desse material aqui, é um link, conforme eu cliquei ali e abri, tá? Para vocês fazerem um teste aí depois, vocês podem abrir os slides, clicar aqui em cima do comando e fazer o teste, ou no chat GPT, ou no Gemini, tá? Para, de repente, ver o que vocês conseguem. Para trabalhar hoje na implementação, vocês já têm pronto o documento que eu forneci para vocês. Vocês não vão precisar buscar, criar. Claro que quem quiser adaptar, gente, por favor, fique à vontade, tá? A gente está aqui fornecendo o documento para facilitar a vida de vocês, porque a gente sabe que está chegando perto do final da jornada, a gente sabe que é tudo muito corrido, né? Mas, claro, quem quiser pegar esse documento e quiser formular a rúbrica depois, com calma também, com auxílio aqui da IA, fica à vontade, tá? É que a gente precisa dar esse tempo, porque às vezes, né, você não tem tempo posteriormente, mas existe a possibilidade de você pegar o documento que eu forneci aqui, que foram as rúbricas já com as frentes, e utilizar na íntegra, conforme eu passei, ou você adaptar, né? Pegar o documento que eu passei e formular alguma coisa diferente aqui na IA, tá? Isso também fica a critério de vocês, tá? Não tem problema nenhum. A gente está aqui dando as sugestões e vocês vão adaptar conforme o trabalho de vocês, é o enriquecimento do trabalho de vocês. E conforme também a disponibilidade do tempo de vocês, que a gente sabe que o tempo... Lógico, né, professora, que como tem o pronto, é muito mais fácil, e o pronto está certinho ali, a gente utilizar o que já está pronto, né? Já está dado,
para nós facilita um monte a demanda, porque o pedagogo não para, né? Você viu que eu estou aqui, mas já fui interrompida 3 vezes, daí o diretor já queria que eu fosse fazer ata. Eu falei, eu estou em curso, não tem outra pessoa na escola que possa fazer ata para você, o vice-diretor, a outra pedagoga, sabe? Que não é fácil. Né? Não, sei, é tranquilo. Não, pode ficar tranquilo, gente. O que eu fornecer aqui, quem quiser pegar e usar na íntegra, como está aqui, principalmente esse documento da rúbrica, gente, é tranquilo, é para usar mesmo, tá? Mas quem quiser adaptar, fazer alguma coisa diferente, tranquilo também, tá? E aqui, gente, no R7, nós temos o momento, né, de acompanhar o professor na realização da observação da sala de aula, com foco na recomposição da aprendizagem dos nossos estudantes, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, gente, o relato de implementação, é onde vocês vão fazer a construção dessa rúbrica. Então, só relembrando lá, tá? Nós fizemos aqui detalhadamente na aula passada toda a preliminar do trabalho, tá? Fizemos aqui a etapa do assessoramento da hora-atividade, que não tinha como vocês preencherem no momento da reunião, porque tinha muita coisa que vocês iriam precisar conversar com o professor, ver a turma específica que vocês escolheram, a necessidade, a habilidade. Então, de repente, foi mais autoexplicativo da minha parte, tá? Aqui também, né, a etapa do assessoramento da hora-atividade. Então, essa parte, gente, assessoramento da hora-atividade. Aqui foi a última etapa, e aqui vocês já delimitaram qual seria a frente a ser observada, tá? Nessa última etapa. E aqui chegamos no que nós precisamos. Aqui vocês vão escrever, gente, qual é a frente que vocês vão observar. Podem utilizar de acordo com o documento que eu passei para vocês, né? De repente, vocês, né, têm a frente em outras palavras, mas que a essência quer dizer a mesma coisa que está lá no documento que eu passei na rúbrica, pode escrever aqui, não tem problema, tá? Qual é o critério? O critério, gente, está na coluna ao lado da frente. Só pegar o critério, ou se vocês tiverem algum outro critério que não é aquele que está no documento, e querem colocar aqui, que é o que vocês esperam, né, em relação à frente que vocês estão observando, tá? A Fernanda passou o documento aqui, tá aqui o critério, né? Por exemplo, com relação à frente. A frente é a participação e interação dos estudantes. Vou colocar lá, frente. Critério. Qual que é o critério da frente? Proatividade na identificação das necessidades pedagógicas dos estudantes. Eu vou vir aqui no documento e vou escrever esse critério. Tá, mas eu não quero esse critério na minha, né, no que eu vou observar, eu estou estabelecendo um outro critério com relação a essa frente. Pode escrever outro. Aqui um exemplo, mas quem quiser pegar como está no documento, é só copiar e colar. Aqui, gente, aqui são as rúbricas, tá? No documento que eu falei para vocês, nós temos 4. Foi colocado aqui de forma bem abrangente para vocês. Nível 4, que é o excelente, nível bom, que é o nível, né, intermediário, regular e o insuficiente, tá? E aqui tem a descrição que se refere a esse nível. Aqui no relato, vocês vão fazer uma adaptação entre o nível 4 e o nível 3, porque aqui vocês não vão colocar 4 níveis, vocês vão trabalhar só com 3 mesmo, tá? Aqui vocês vão só fazer uma adaptaçãozinha entre o nível excelente e o nível bom. O nível 2 é o nível intermediário, ó, tá escrito aqui, é o nível intermediário. E o nível 1 é o nível de menor desempenho, que o professor precisa melhorar. E vocês vão descrever o que corresponde a esse nível. Aonde que eu vou achar isso? Tá aqui, ó.
Ó, as descrições aqui da rúbrica. Aqui estão, vocês podem copiar e colar. Ou vocês podem reformular isso aqui, podem readaptar isso daqui, tá? Não precisa, não, eu não quero exatamente o que está escrito aqui, eu quero mexer nisso aqui, não concordo com parte do que está escrito aqui, então eu vou mexer um pouquinho. Pode mexer, gente, não tem problema. O relato de implementação de vocês, ele é adaptável, é vocês que estão construindo. Eu só estou dando o caminho, tá? Mostrando para vocês. Quem quiser pegar a rúbrica lá e colocar ela aqui na íntegra, pode colocar. Quem quiser adaptar, pode adaptar, tá? Aqui vocês só vão colocar o que corresponde ao nível de cada rubrica. Oi, Deja, pode falar. Oi, prof. Então, eu acho que eu não entendi direito. Então, eu achava que a gente ia ver qual que era o nível que está a turma, enfim, a aula do professor, se for o nível 3, 2 ou 1. Mas não é então. Então, eu tenho que fazer, de acordo com a rúbrica que a professora mandou, mas adaptar, tipo, ali tem o 4, mas então, nesse caso, eu tenho que contemplar os 3 níveis, considerando que o 3 é mais ou menos ali o 3 e o 4? Isso. Para situar aonde, qual nível, qual rúbrica vai ser dada ao professor é aqui no próximo slide, ó. Aqui que você vai descrever, né, qual rubrica vai ser utilizada para o professor. É aqui que você vai colocar se vai ser o nível 1, 2 ou 3, tá? Então, ali eu posso copiar, então, vou adaptar o 3 e o 4 e coloco no 3, o 2 e o 1 eu posso só copiar e colar ali, e daí, aqui na etapa 4, então, é que daí vai ser definido, então, qual é de verdade o específico do professor. Exatamente, isso mesmo. Beleza. Tá Estou bom? preocupada, professora, muito preocupada. Com isso aqui tudo. Porque assim, a gente vai fazendo, mas ao mesmo tempo que você vai fazendo, as coisas vão acontecendo, e a impressão que eu tenho é que o meu nunca está bom. Que eu sempre tenho que contemplar mais alguma coisa, e daí se eu coloco mais alguma coisa, parece que de repente eu fujo do foco. Eu estou muito preocupada com esse trabalho. Imagina, não, bem tranquilo, tá? E aqui, ó, gente, nesse campo aqui de baixo, ó, observações complementares durante a observação que vocês realizaram. Aqui, gente, é se houver. Aqui vocês vão colocar algumas questões que vocês observaram, né? Algumas questões que vocês possam levantar que vocês observaram durante a aula do professor, tá? Se houver. Podem descrever aqui de forma bem resumida, pode ser em forma de tópico, tá? Aqui é bem tranquilo. Questões observadas por você, pedagogo, se houver. E aí vocês colocam aqui do que foi observado na aula do professor, tá? Bem sucinto, bem breve, bem tranquilo, tá? Aí aqui, gente, nesse slide, que é o fechamento, tá? Porque aqui, frente. A frente, vocês só vão repetir a frente que vocês já colocaram aqui, ó, nesse slide, que foi a frente que vocês utilizaram para observar. Então, vocês vão repetir a frente aqui, tá? Critério. Qual que é o critério da frente? Vocês vão pegar o critério que vocês já escreveram aqui no slide de cima, né? Escreveram aqui já qual é o critério e vão colar o critério aqui embaixo, tá? Copia daqui de cima, porque vocês já escreveram, e vão colar aqui embaixo. Nível, aqui que vocês vão identificar se o professor está no nível 3, no nível 2 ou no nível 1, tá? Aqui que vocês vão descrever qual é a rubrica que vocês vão utilizar para o professor. Então, vocês vão detalhar aqui, né, no slide 12, todas, né, os 3 níveis de rubrica, a frente, o critério, e depois aqui que vocês vão, né, colocar novamente a frente observada,
qual é o critério e aqui que vocês vão definir qual é o nível que vocês observaram, qual é a rubrica que vocês vão identificar esse professor. E aí vocês vão colocar nível 1, nível 2 ou nível 3, tá? Aqui, gente, nesses 3 espaços abaixo, é bem tranquilo. Esses 3 espaços aqui abaixo é um momento só, é o feedback formativo. É uma conversa só que vocês vão fazer com o professor. Só que na hora de escrever, vai estar separado em 3 partes, tá? Mas esses 3 espaços aqui é a conversa que vocês vão ter com o professor, que é o feedback formativo. Esse primeiro momento, vocês vão colocar aqui, contextualizar fatos e pontuar ao professor pontos de melhoria, tá? Então, contextualiza alguns fatos da aula e pontua para o professor alguns pontos de melhoria. Bem breve, gente. Isso aqui pode dar o quê? 3, 4 linhas, tá? Não precisa ser um texto de 20 linhas, tá? De repente vocês pensam que é uma coisa gigante. Não, gente, é uma coisa aqui de, no máximo, 5 linhas, tá? Vocês contextualizam os fatos e pontua ao professor pontos de melhoria. Nesse outro espaço aqui, gente, relata, identifica alguns pontos positivos da aula, tá? Relata aqui pontos positivos da aula e contextualiza com os conteúdos estudados na jornada. Pega algum tema aí que a gente trabalhou, igual eu falei para vocês lá do assessoramento da hora-atividade, como o nosso cérebro aprende. Foi um tema que a gente trabalhou na jornada. Então, pega os, né, coloca alguns pontos positivos identificados na aula do professor e contextualiza com algum conteúdo trabalhado na nossa jornada. Também vai dar aqui no máximo 4 linhas, tá? E o terceiro momento que vocês vão escrever aqui são algumas orientações, combinados, que vocês vão deixar encaminhado com o professor para encaminhamentos posteriores, tá? Combinados que, diante do feedback que vocês forneceram de pontos de melhoria, pontos positivos que vocês relataram para o professor, né? Vocês vão deixar alguns combinados aqui para encaminhamentos posteriores. Todo feedback a gente deixa no final do feedback alguns combinados para serem dados, né, encaminhamentos posteriores que os professores, né, vão tratar, vão melhorar tal aspecto, vão trabalhar tal metodologia de uma melhor forma. É isso, tá? De uma forma bem sucinta, gente, bem tranquila. E depois, gente, nos slides seguintes aqui vai ser com vocês colocar as evidências, imagens, áudios, né? Tem que colocar algum tipo de evidência, tá? E aí as reflexões finais que vão ter depois, depoimentos, resultados alcançados, tá? Para o dia da apresentação, gente, o que vocês vão apresentar? Essa parte aqui, ó. Dia da apresentação, do relato de implementação para vocês, vocês vão apresentar essa parte aqui, ó. Síntese do relato de implementação, tá? A avaliação de vocês vai ser de todo o relato, mas vocês não vão apresentar no dia, né, do relato de implementação todos esses slides. Vocês vão apresentar só essa parte final aqui, ó, o dia da apresentação. Síntese do relato de apresentação. Vocês vão colocar o nome da escola, vão colocar algumas fotos aqui, que são algumas evidências, e vão colocar em forma de tópicos aqui como foi o relato de implementação de vocês. Essa vai ser a síntese do relato de implementação.
É isso aqui que vocês vão apresentar no dia da apresentação, tá? Gente, então eu vou dar um tempinho aqui agora para quem, né, quiser já ir se organizando e preenchendo as rúbricas aqui, ó, de acordo com o documento que eu passei para vocês. Eu vou dar esse tempinho para vocês irem fazendo isso, tá? Até umas 11h20, 11h25, mais ou menos. E aí a gente retoma aqui que eu preciso mostrar para vocês o calendário e a gente já começar a organizar as apresentações, tá? Que aí eu quero passar um link para vocês irem preenchendo para ver quem que vai apresentar, a ordem da apresentação, tudo, mas eu preencho, daí vou mandar o link para vocês depois, tá? Primeiro eu vou deixar vocês preencher um pouquinho desse material aqui, aproveitar um pouquinho desse tempo, tá? Então, 11h20, 11h25, mais ou menos, eu já retomo aqui com vocês, tá bom? Beleza, então, professora. E assim, obrigada por dar esse tempinho para a gente dar uma adiantada aqui. Imagina. Valeu.
Pessoal, então, retomando aqui, de acordo ali com o documento, né, de repente, né, alguém ainda deve estar preenchendo, né, porque é algo ali que precisa ser um pouquinho minucioso, mas para quem de repente já teve, né, uma ideia ali do que conseguiu, qual o objetivo ao escolher a frente? Você escolheu uma frente, né? Qual foi o objetivo ao escolher essa frente para realizar a observação de sala de aula? E como que você compreende a importância desta frente de observação no processo de recomposição das aprendizagens? Uma coisa vai estar relacionada com a outra, né? Alguém gostaria de comentar algo a respeito, né, do que escolheu, como que está desenvolvendo o trabalho? Oi, prof. Oi, Eu já mais ou menos explanei antes ali, mas assim, para falar bem rapidinho, eu penso que para tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter um planejamento e saber o porquê e o para quê que a gente está fazendo aquilo. Então, assim, no meu caso, eu quis começar pela professora representante para eu ter, assim, um perfil. Ela já foi professora deles outros anos e tal, para eu ter, assim, o perfil da turma, para eu saber como é que eu vou trabalhar e qual que é a necessidade de trabalho como um ponto focal, digamos assim, agora nesse ano que estamos aí com o SAEB, digamos assim, na porta da casa. E então esse foi o meu objetivo, conhecer melhor e saber o que é fundamental que se trabalhe agora para poder atingir, para a gente ter um melhor resultado. Então, independente do que, ser assertivo na escolha da frente a ser trabalhado. bem isso, né? Explanou muito bem, até anteriormente, lá no começo, né? Quando você fez aquele relato, e agora também, né? Com essa conclusão, né? Da questão de ser assertivo nessa frente em que vai ser feita a observação, para que se desenrolem, né? Todos os demais processos. Bacana, legal, é isso aí. Gente, aqui quero lembrar, então, aqui agora muito importante, ponto de atenção nosso aqui. Então, aqui, gente, atividade avaliativa 1. Essa atividade avaliativa 1, vocês vão escrever e entregar. Atividade avaliativa 1 não precisa apresentar. Então, sempre leiam, gente, as rúbricas que vocês têm lá de avaliação, né, para vocês terem o certificado aqui também do grupo de estudos, né? Então, a atividade avaliativa 1, gente, a data de entrega é dia 4/4, nesta sexta-feira, tá? Então, até sexta-feira, vocês precisam postar lá para mim essa atividade número 1, que é só escrever e entregar, não precisa apresentar, tá? Atividade avaliativa número 2, que é esta que nós estávamos trabalhando, que eu estava orientando vocês. Agora vocês já conseguem desmembrar ali o fechamento, que é como eu falei para vocês, reflexão final, as evidências, pegar depoimentos, tá? Agora é o fechamento, que daí vocês vão desenvolver. Essa atividade vocês precisam escrever, entregar e apresentar, tá? Então, essa atividade, por isso que ela tem um valor até maior, tá? 6 pontos. A data de entrega, dia 11/4, vai ser na outra semana, tá? Então, não esqueçam que essa semana, até sexta-feira, tem que entregar a atividade avaliativa 1. Essa é só preencher e entregar. A atividade avaliativa 2, data de entrega 11/4, é essa que vocês estão construindo. Vocês vão construir. O que vocês vão apresentar para mim no dia da apresentação? Vocês vão apresentar essa parte aqui, ó. Quando chegar o dia da apresentação de vocês
vocês vão focar nessa parte aqui, ó, síntese do relato para a apresentação. Vocês não vão apresentar todo o relato. O relato eu vou receber, vou ler tudo, vou aplicar lá as rúbricas, né, de avaliação, mas no dia da apresentação, gente, é aqui, ó, slide número 20 e slide número 21. Se for pouco, 20, vocês vão duplicar para o 21, tá? Mas aqui, ó, síntese do relato de apresentação. Vocês vão colocar aqui o nome de vocês, o nome da escola, núcleo, né? A série que vocês escolheram lá em cima para desenvolver, né? Que foi implementado. Aqui vocês vão colocar algumas fotos, que são as evidências, e aqui vocês vão colocar em forma de tópicos como foi o desenvolvimento do relato de implementação de vocês. É essa síntese que vocês vão apresentar, tá? Não vai precisar apresentar tudo, porque é bastante coisa. Então, dia 11/4. E é isso aqui que eu quero ver com vocês, porque eu quero mostrar mais uma coisinha aqui para vocês. Não é para vocês se assustarem, tá? É só para relembrar vocês. Gente, olhem aqui. Isso aqui eu mostrei lá no início da reunião, mas é importante a gente relembrar. Então, nós estamos aqui, ó, na semana do dia 31/4/4. Estamos nessa semana aqui, ó, acompanhamento pedagógico, estamos hoje aqui, tá? Semana que vem, do dia 7 ao dia 11, nós vamos ter a reunião 8, então assim, eu tenho que seguir roteiro também, tá, gente? Eu tenho tema para trabalhar com vocês, tá? Formas de comunicação, e uma outra parte da reunião já vai ser destinada à apresentação de alguma implementação, tá? Então, é isso que eu quero ver com vocês, porque tá aqui, gente, faz parte do roteiro, tá? Não sou eu que estou inventando, eu não mudei nada, faz parte do roteiro. Na reunião 9, não é possível, porque na reunião 9, do dia 14 ao dia 16, é bem a semana do feriado. E na reunião 9, nós vamos estar trabalhando com o tema do SAEB, tá? É material, é uma reunião de 1h40 com trabalho de material. Não tem apresentação de relato nessa semana do feriado aqui. Não foi destinado para nós, em nenhum momento, para nenhum formador, em nenhuma turma, nem da manhã, nem da tarde, nem da noite. É cronograma, tá, gente? É roteiro, a gente precisa seguir, tá? Então, na R9 não tem. Depois, nós vamos ter as demais apresentações na R10, que é a última semana, que é do dia 22 até o dia 25, que daí é só feedback e compartilhamento, tá? Então, o que eu quero saber de vocês? Se na semana que vem, na R8, tá, existe alguém, uma pessoa, porque a nossa turma é pequena, né, teve muitos que remanejaram, que desistiram, se existe alguém que queira fazer a apresentação do seu relato de implementação. Ah, mas eu tenho que estar aqui com a implementação já toda pronta? Não, porque você só vai entregar a tua implementação aqui, ó, no dia 11. Dia 11 você vai me entregar. Para você apresentar no dia 8, você não precisa estar com a tua implementação toda pronta. Por quê? Porque você vai focar, você só vai me apresentar essa parte aqui, ó. Você só vai me apresentar a síntese do relato. Então, você só vai deixar a parte da apresentação pronta, e as demais partes aqui, se você não conseguiu terminar, não tem problema. Deixa para terminar durante a semana. Só deixa a parte da síntese do relato pronta para apresentar, tá? Deixa só essa parte pronta. O restante você pode terminar depois, porque ainda você vai ter um tempinho lá até o dia 11, porque a entrega é dia 11, aí você tem até o dia 11 para terminar. Mas no dia 8, você pode apresentar só a síntese, porque daí você já elimina a tua apresentação, tá?
Então, eu queria ver com vocês se tem alguém aqui, uma pessoa, duas no máximo, que queira já fazer a apresentação na semana que vem, no dia 8. Bom, não é algo que precisa ser decidido agora, mas precisa ser decidido o quanto antes para eu organizar a reunião da semana que vem, tá, gente? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar no chat e vou colocar no WhatsApp de vocês um documento para vocês irem preenchendo lá a ordem de apresentação, tá? É uma planilha que vocês vão colocar. Quem que vai querer apresentar no dia 8? No dia 8, gente, é no máximo 2 pessoas, tá? No máximo. E aí, no dia, na reunião 10, que é a última semana nossa, que vai ser lá do dia 23 de abril, aí do dia 23 de abril, que vai ser a reunião 10, daí vocês vão preencher na ordem quem que vai apresentar primeiro, quem que vai apresentar segundo, é só colocar o nome ali, não precisa colocar mais nada, tá? Tá pedindo ali link do relato, eu já vou pôr no WhatsApp também essa planilha para vocês preencherem, tá? É uma planilha só para vocês se organizarem com relação à ordem. E caso alguém queira apresentar na semana que vem, uma pessoa, no máximo 2, pode colocar lá, que daí eu já verifico e já organizo a reunião da semana que vem, porque tem conteúdo para trabalhar. Mas aí tem o roteiro já destinado, porque caso não dê tempo na R10, nós temos um pedaço da R8 para fazer essas apresentações, tá, gente? Como a nossa turma é pequena, eu acredito que vai ser tranquilo, mas, né, para não dar problema, né, caso alguém queira fazer a apresentação na semana que vem, gente, por favor, preencha ali naquele documento e eu já vou pôr no WhatsApp de vocês também, tá bom? Para que vocês consigam se organizar durante a semana e ver se vai querer ser primeiro. Daí eu vou seguir aquela ordem que vocês vão colocar ali para mim, tá bom? Google Form, gente, chegou o momento final da nossa reunião. Então, já apresentei o calendário final. Agora eu vou postar para vocês o nosso Google Forms, que são as impressões que vocês tiveram com relação à reunião de hoje. Então, é muito importante que vocês preencham, né? A opinião de vocês é sempre muito importante para nós, tá? Então, faltam uns minutinhos ali. Vou pedir para que vocês preencham, enquanto eu vou fazendo a finalização. Eu vou postar, gente, o formulário, a planilha, lá no WhatsApp já para vocês também, para que vocês vão se organizando, tá? Com relação às apresentações, tá bom? E aí vocês vão preenchendo para mim. Só lembrando que na R8, eu vou colocar lá, lembrando que na R8, aí é só preencher e salvar e tranquilo. Aí já fica ali para eu já saber a sequência para adotar com vocês no dia da apresentação, tá bom? E quem for apresentar semana que vem, gente, se puder, se conseguir se organizar aí até final de semana, tá? Dá uma olhadinha lá, que daí eu organizo a reunião para a semana que vem, sabendo se vai ter apresentação ou não, até final de semana, tá? Aqui, gente, os materiais finais da reunião de hoje, tá? São todos materiais que vocês têm acesso, tá? Taxonomia de Bloom, orientação com relação à recomposição da aprendizagem, tanto de português e matemática,
Saiba mais com relação a frentes e critérios, gente. Com quem ainda tiver dúvidas, tá, com relação às frentes de observação de sala de aula e os critérios que estão correlacionados, eles conversam com as frentes de observação de sala de aula. Aqui vocês têm um material bem legal também para consultar, tá? Só chegar no final da apresentação dos slides de hoje e clicar em cima desse material aqui que ele vai abrir, tá? É bem bacana para vocês consultarem. E aqui, gente, no final da nossa reunião, nós, né, estamos aqui refletindo sobre qual a importância da utilização da rúbrica no processo de observação de sala de aula e formação continuada dos professores, né? Qual que é essa importância? Nós tivemos todo o contexto da nossa reunião voltado a essa importância, tá? E finalizamos, gente, a nossa reunião de hoje, tá? Quero agradecer a participação de vocês. A participação de vocês é sempre muito importante. Não esqueçam da atividade até sexta-feira, atividade 1 até sexta-feira, tá? E a atividade 2 é até sexta-feira da semana que vem para entregar. E as apresentações, vocês vão se organizando lá na planilha que eu postei para vocês no chat e já coloquei para vocês lá no grupo do WhatsApp nosso, tá? Do nosso JJ, o nosso grupo para vocês durante a semana se organizar, beleza? Então é isso, pessoal. Vou parar a nossa gravação. Quero agradecer mais uma vez. Que tenhamos